Seja bem-vindo à nossa Semana da Escoliose. Eu estou muito feliz porque você está aqui e nessa websérie de 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo de como tratar as escolioses de forma diferenciada e principalmente como reverter isso em autoridade e dar credibilidade para o seu trabalho. O tratamento da escoliose ele não é tão difícil quanto parece, ele não é tão complexo quanto parece. O que faltam para alguns profissionais são apenas conhecer as ferramentas certas para se tratar a escoliose de forma eficaz e que realmente gerem resultados notórios e que de fato te destaque da multidão desse mercado de trabalho. E nessas 3 aulas eu vou te mostrar quais os principais erros que os profissionais do movimento cometem ao trabalhar com escoliose e nem se dão conta disso e que pode prejudicar o tratamento e o resultado desse paciente, principalmente se ele estiver em fase de progressão. Vou te mostrar também como trabalhar com as escolioses de forma integrativa, desde o passo a passo da avaliação até a construção de exercícios próprios para escoliose, que são chamados exercícios específicos. Então, vamos começar com a aula 1? Vem comigo! Eu sou Ana Paula Souza, sou fisioterapeuta, pós-graduada em coluna e mestranda em ciências da reabilitação. E eu posso afirmar para vocês que quando eu me formei lá em 2012, eu nunca imaginei que teria um grande desafio pela frente, que seria a própria prática clínica. Porque uma coisa é quando você está na faculdade, está sendo supervisionado, e outra é quando você está totalmente no campo de atuação profissional e você simplesmente tem toda a responsabilidade daquele tratamento, daquele atendimento. E eu me vi por muitas vezes com muitas dificuldades e eu não tinha para quem perguntar porque eu estava no meu primeiro emprego. Logo, lá em 2012, assim que eu me formei, eu já consegui um emprego na área de fisioterapia aquática e eu recebia muitos pacientes com queixas de disfunções da coluna, com patologias como hérnia de disco, e eu também cheguei a receber pacientes com escoliose. Mas eu não entendia muito sobre escoliose, eu não fazia ideia de algumas especificidades sobre o tratamento da escoliose, e isso naquela época não foi um problema para mim. Porém, com o passar do tempo, eu fui atendendo os meus pacientes, tanto na fisioterapia aquática como no Pilates, onde eu entrei logo em seguida ao meu ano de formação. Eu fui percebendo que a coisa era mais complicada do que eu imaginava. Tratar hernia de disco, tratar a coluna, mas as escolioses elas me tiravam do sério. Era muito complicado, bagunçava muito a minha cabeça. Eu não sabia visualizar aquela escoliose e entender o que eu precisava fazer com ela. E eu caí no erro de achar que o meu paciente precisava só de alongamento e de fortalecimento da coluna, o que não é bem assim. Estudos científicos ao longo dessas décadas já mostraram pra gente que quanto mais específico é o tratamento para escoliose, mais eficaz. E é justamente o tratamento específico que faz toda uma diferença. E eu vou contar para vocês uma breve experiência que eu tive lá em 2014, acredito que era 2014, onde eu atendi uma paciente que tinha 15 anos e ela tinha uma escoliose consideravelmente em evolução. Eu não entendia sobre fator de progressão, eu não entendia sobre Risser. Naquela época eu tinha muitos cursos de Pilates, eu tinha cursos de patologias de coluna, eu tinha cursos avançados de Pilates clínico, eu tinha pós-graduação em coluna vertebral. E isso é o que mais me chama a atenção. Hoje, a pós-graduação em que eu fui aluna, ela conta com um módulo de tratamento das escolioses. Tamanha é a importância do conhecimento, mas naquela época, onde eu fui da primeira turma, eu não tinha ainda esse conhecimento específico. E inclusive foi graças a alguns professores da minha pós que eu despertei esse interesse em trabalhar com a escoliose, porque eu achei muito interessante a forma específica e diferenciada que esse tipo de tratamento traz e principalmente os resultados, que esse tratamento traz para o nosso paciente. Então, com essa paciente, o que eu fiz? Eu trabalhei com exercícios globais com ela. Eu achava que meu paciente com escoliose ele precisava alongar, principalmente isquios tibiais, que é um grande erro,
e que ele precisava fortalecer abdômen, core, né, o centro da força, a casa da força. Eu tinha muito esse conceito enraizado lá do Pilates. E eu passava muitos exercícios nesse sentido para ela. Spine stretch, eu passava exercícios de alongamento de isquiotibiais em flexão de tronco, eu passava exercícios de fortalecimento de abdômen em prancha. E o que aconteceu depois de 6 meses que essa paciente estava comigo seguindo esses tipos de exercícios? Essa paciente piorou e ela aumentou o grau da curvatura e precisou ir para o colete. Na época, o médico ele ficou bem decepcionado porque foi relatado para ele que ela estava em acompanhamento com exercício e mesmo assim essa escoliose evoluiu. Mas o pior não foi nem isso, porque a escoliose evoluir e progredir, ela faz parte da expectativa que a gente tem conhecimento sobre a escoliose do paciente. Há os casos em que vai realmente progredir e você tem a função de minimizar ou estabilizar, mas há aqueles casos em que a paciente não iria progredir se você tivesse aplicado o exercício correto, e foi bem isso que aconteceu comigo. Eu não apliquei o exercício correto com ela, então os exercícios que eu estava trabalhando com ela meio que não serviram para nada. E de fato, hoje a ciência mostra que existe um tratamento específico para escoliose científico e existem os exercícios que são coadjuvantes. Eles auxiliam na melhora do condicionamento físico e mental, mas eles não tratam a escoliose, eles não reduzem ângulo de cópia. O pior para mim foi ter que enfrentar os questionamentos da família e não saber o que responder. Por que aumentou? Por que não deu certo? O que faltou? Era para ser assim mesmo? Era para ela continuar usando colete? Eu não sei se você já se pegou assim nessa situação, mas às vezes a família também quer saber a sua opinião. Não são todas as vezes, mas a maioria sim. Elas querem saber, o que você acha? O médico falou que ela tem que usar colete. E quando a mãe perguntava isso para mim, eu não sabia o que responder. Eu achava que tudo que o médico dissesse, eu não deveria me meter, o que é um grande erro, porque hoje a gente entende a necessidade da equipe multidisciplinar no tratamento do paciente. Então eu não sabia orientar colete, eu não sabia qual tipo de colete era mais adequado, eu não sabia qual que era a expectativa e o prognóstico daquele caso. Hoje, os pacientes que chegam para mim, eu tenho plena consciência do que eu vou esperar daquele tratamento. Se é estabilizar, se é diminuir, frear, se é diminuir graus. Existe uma grande diferença entre essas expectativas e para cada expectativa existe uma abordagem também diferente. O que você vai fazer quando o objetivo é só estabilizar, quando o objetivo é regredir, é frear, é realmente diminuir. Quais são os métodos que você vai precisar utilizar para isso? Então, o conhecimento do tratamento da escoliose, para mim, hoje, ele é de suma importância para fisioterapeutas e para profissionais do movimento. Mesmo que você seja um educador físico e não possa aplicar os exercícios específicos como forma de tratamento, é imprescindível que você os conheça, para que você possa orientar o seu cliente para o melhor tratamento, porque a orientação bem dada, bem realizada, também é lembrada e também coloca você como um profissional de referência, porque você tem domínio no que fala. Lembrem-se que o que constrói a nossa referência é a nossa autoridade sobre o assunto, certo? Então, quanto mais você domina aquele assunto, quanto mais você tem facilidade em responder os questionamentos que são dados em relação àquele assunto, mais você é visto como referência na cabeça do seu cliente. Então, depois dessa situação, onde eu me vi frustrada, me vi numa situação de, entre aspas, incompetência, eu dei um start e eu pensei, eu preciso aprender sobre escoliose. Então, eu fui atrás de estudar cientificamente, ver o que os artigos falavam a respeito do tratamento da escoliose e fui realizar diversos cursos, diversas formações de tratamento da escoliose baseados em evidência e principalmente ficar acompanhando essas atualizações até hoje. E é com base nessas atualizações que eu vou também trazer esse conhecimento aqui para você que você possa aplicar no seu dia a dia com os seus pacientes de escoliose, tá? Quero começar mostrando para vocês onde é que você está errando, porque aqui eu vou quebrar vários mitos e eu tenho certeza que você comete pelo menos um desses erros aqui. Onde você está errando no tratamento da escoliose? Será se você realmente está aplicando da forma correta? Será se está faltando alguma coisa? Será se o teu paciente está recebendo o tratamento mais adequado? Vamos lá que eu vou te dar essa resposta ao longo dessas 3 aulas, tá?
Primeira coisa que eu quero te perguntar, você é uma pessoa, um profissional que tem dificuldade em atender casos de escoliose? Não sente segurança no que passa para o seu cliente e demora para ter resultados notáveis? Você é daquele profissional que foge dos atendimentos de escoliose, que acha complexo, complicado, que realmente não domina o tratamento e que sente insegurança, sente medo, realmente não tem certeza se aquele exercício é o mais adequado para aquele paciente? Então, eu te convido a ficar até o final dessa aula e assistir as outras 2 aulas que eu vou liberar para que você tenha plena consciência do que o seu paciente com escoliose precisa. Aqui a gente vai compartilhar muita informação científica e relevante e pode ser que seja desconhecida para você, mas a partir de agora não vai ser mais. E uma coisa que eu quero destacar para vocês é sobre a oportunidade de mercado de trabalho. Eu sempre vejo meus profissionais, colegas reclamando sobre mercado saturado da fisioterapia, preço competitivo, desvalorização profissional, trabalhar muito e ganhar pouco, sobre atender planos de saúde, lotar a agenda, atender de 7 da manhã, às vezes até às 8, 9, 10 da noite. Eu conheço profissionais que atendem de 6 da manhã às 10 da noite. Ou seja, tem uma jornada aí de praticamente 14 horas de trabalho. E mesmo assim não ganham o suficiente para terem qualidade de vida, para ter um tempo para si, para ter um tempo para a família, para viajar. Não tem folga financeira para que possa realizar sonhos. E isso também é uma coisa que deixa muito profissional frustrado, porque ele imagina, eu investi tempo em trabalho, eu investi tempo em estudo, em faculdade, em pós-graduação, e mesmo assim eu ganho pouco, e mesmo assim o dinheiro parece que é insuficiente, parece que nunca dá. Eu tenho que ficar chorando para o paciente fechar sessões comigo. Eu preciso lidar com pacientes pedindo desconto. Esse tipo de coisa é muito complicado. Por quê? Porque tem muito a ver com método de vendas, estratégias de vendas. Quando a gente simplesmente não tem estratégia de vendas, a gente deixa no marketing ao Deus dará. E cuidar da nossa imagem pessoal e tornar a nossa imagem uma imagem de referência na cabeça dos clientes é um processo fundamental de vendas. Você tem que entender que você é um profissional, que você vende. O que você vende? Seu serviço. E o seu serviço é você com o seu conhecimento. E quanto mais especializado esse conhecimento, mais você vai ter a chance de se diferenciar. Então, essa questão de mercado saturado está muito dentro ali da caixinha. E você está ali na feira, no mercado competitivo e não está no lado do mercado de especialistas. Eu mesma, por exemplo, eu atendia em clínica, eu atendia por plano de saúde durante 6 anos da minha vida. Eu já cheguei a atender por hora 10 pacientes. 10 pacientes. Isso não é pouca coisa. Isso não é legal de ser falado. Por quê? A clínica ela tem esse sistema de quantidade. Porque plano de saúde paga pouco, você acaba pegando mais pacientes porque ganha por produção. E quanto menos pacientes você atender, menos você vai receber no final do mês. Isso também acontece no Pilates, tá? Às vezes você pega uma turma ali de 5, 6 pacientes ou alunos no horário para poder aumentar mais a sua renda, né, no final do mês. Mas, mesmo assim, não era o suficiente para eu atingir uma renda que realizasse meus sonhos e que me desse uma vida confortável. Então, eu caía nesse looping, né, de ter que atender cedo, acordar cedo, passar o dia atendendo de manhã, de tarde. Então, eu não tinha tempo para estudar, eu não tinha tempo para fazer os cursos que eu queria e nem dinheiro também. E uma coisa que me chateava muito é porque os pacientes, eles não duravam muito tempo. Naquela época, eles não duravam muito tempo comigo. Hoje não, hoje eu tenho pacientes que têm vários anos comigo já, inclusive online, tá? Pacientes que eu nem atendo presencialmente, que eu nunca vi presencialmente, atendi lá no início da pandemia e até hoje eles estão comigo. Mas teve um diferencial, teve uma linha do tempo aí. A gente, quando a gente não consegue entregar valor, ver realmente o resultado diferenciado, mostrar para o paciente um antes e um depois, uma diferença tanto na escoliose, como na estética, como na qualidade de vida daquele paciente, a gente não consegue agregar essa diferença na nossa profissão. E isso torna a gente somente mais um formado, mais um profissional. Então, no momento em que eu comecei a me especializar e eu foquei em uma área, a gente chama isso de nichar os atendimentos. Você sabe o que é nichar atendimento?
é você se tornar referência numa área. E eu escolhi coluna para me tornar referência. Eu conheço muitos amigos que se tornaram referência em ATM, em gestantes, em fisioterapia pélvica, em UTI. Então, assim, cada área é um nicho de mercado. E o nosso nicho, que é o nicho de coluna, ele também pode ser subnichado. Hérnia de disco, dor lombar, especialista em dor crônica. Você já percebeu que existe uma quantidade muito maior de médico especialista do que de médico generalista? E se você, por exemplo, tiver um distúrbio do sono, uma apneia do sono, que médico você vai preferir? Um médico clínico geral ou um médico especialista em apneia do sono? Claro que você vai querer um especialista. E mesmo que ele te cobre R$500 a sessão, você vai querer um médico especialista. Por quê? Porque você vê na especialidade dele, na experiência, na formação que ele tem, na referência que ele construiu na sua cabeça, que chegou a você de alguma forma, você vê isso como algo de valor e que vale aquele preço que ele cobrou. Então você vai pagar aquela consulta. Da mesma forma, pode acontecer isso com o físio também. Sabe por que não acontece? Porque o físio tem uma cabecinha fechada e tem crenças limitantes. E ele não quer cobrar mais pelo serviço porque todos os outros cobram mais barato, ou porque ele acha que simplesmente as pessoas não vão querer pagar. Mas se você for especialista em alguma coisa e a pessoa tem um problema e ela precisa resolver aquele problema e você já trabalhou seu posicionamento como uma referência naquele assunto, ela vai lembrar de você e ela vai pagar o preço justo pelo seu serviço. Pensa bem nisso. E na escoliose, eu vejo uma oportunidade de nichar atendimento. Coluna, dentro de coluna, tratamento específico da escoliose. Então, trabalhar com escolioses hoje é uma oportunidade de mercado, porque nós temos uma demanda alta sim de escoliose, pelo menos 2% da população tem escoliose, principalmente os adolescentes, e não é difícil trabalhar com adolescente. Antes que você pense, mas adolescente é muito difícil. Não é. Quando a família e o próprio paciente entendem a necessidade de realizar um tratamento, porque sabem a expectativa que aquilo pode gerar, ou seja, se eu não realizar o tratamento, eu posso piorar consideravelmente e até mesmo evoluir para a cirurgia, fica muito mais fácil de eu conscientizar aquele paciente. Eu tenho alunos adolescentes que são dedicadíssimos, concentrados, que são centrados, porque eles sabem e eu os conscientizei da importância em se realizar aqueles movimentos. Por isso que a comunicação, ela é fundamental. Mas deixa eu te mostrar quais são os erros que realmente você comete, porque eu tenho certeza que algum desses aqui você não vai passar dessa aula sem dizer eu não cometo nenhum desses erros, porque eu sei que você comete sim. E quais são esses erros? A primeira coisa é o seguinte, eu vou resumir aqui em 3, mas tem mais erros aí, que é não saber diferenciar os seus atendimentos. O que é diferenciar? É não fazer o mais do mesmo, mas sim direcionar para o que o paciente realmente precisa. Não aleatorizar os exercícios, não passar o exercício porque você acha que ele é bom, porque ele alonga ou porque ele fortalece, porque isso é muito generalista. Você vai ver comigo ao longo dessas 3 aulas que o tratamento da escoliose ele é bem específico, porém não é difícil, tá? É só questão de dedicação para você parar e entender de forma bem didática, que eu ensino aqui para vocês de uma forma bem prática, bem fácil de entender. No final você nem vai acreditar o tanto que é fácil e que você achou por anos que era tão complicado. Um erro também que a gente comete é de não sistematizar a avaliação e a prescrição de exercícios. Às vezes você pega aquela escoliose, você quer ver tudo de uma vez e você olha a coluna como um todo. E é por isso que você se confunde bastante e acaba se enrolando na hora de montar os exercícios para aquele paciente, para aquele aluno. Por quê? Porque o que a gente precisa é de uma sistematização. E essa sistematização, eu vou mostrar o passo a passo dela na aula 2, tá bom? Sistematizar é organizar. Primeiro eu vou avaliar isso, depois eu vou avaliar isso, depois eu vou montar os dois dados e depois eu vou organizar isso na minha ficha de avaliação de acordo com os meus objetivos. E esses objetivos, eles têm que estarem bem claros na prescrição de exercícios, porque para cada fase do tratamento nós vamos ter objetivos diferentes e que vão sim fazer toda a diferença na hora de obter o resultado final, tá? Isso se chama estratégia. Essa estratégia ela precisa ser clara na abordagem, seja ela de tratamento ou seja ela de exercícios coadjuvantes. Então não dá para simplesmente aplicar o primeiro exercício que vier na sua cabeça, por quê?
O nosso paciente, principalmente o paciente de escoliose adolescente, ele está em fase de progressão e quanto mais tempo ele passa sem receber um tratamento específico, mais risco ele corre de ter aquela progressão aumentada e até mesmo de evoluir para uma cirurgia. Por isso que o nosso paciente não pode esperar, porque de fato o tempo aqui é muito valioso e é decisivo para que a gente possa intervir de uma forma muito mais específica. Uma outra coisa que vocês erram também é quando vocês responsabilizam o quadrado lombar e foca todo o tratamento em exercícios para essa musculatura. Isso é um grande mito, achar que na escoliose quadrado lombar tá forte, tá fraco, tá encurtado, tá tensionado. De fato, a gente vai ter um comprometimento dessa musculatura de forma específica também e que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas não é somente o quadrado lombar que tem esse acometimento. Os paravertebrais também têm, os multífidos também têm, a musculatura intervertebral também tem, os intertransversais, os interespinhais, os interrotadores. Então são musculaturas que, de uma forma ou de outra, todas estão acometidas. Então só quadrado lombar, quando a gente foca o nosso tratamento só em quadrado lombar, a gente também está focando só em um plano de movimento, que é o plano frontal. E a pergunta que não quer calar, né? Existe lado fraco e lado forte na escoliose? Como eu antecipei para vocês, sim, existe. E deixa eu explicar para vocês um pouquinho da explicação disso, do porquê, para que você fixe isso na sua mente e você veja o paciente com outros olhos e você consiga pensar em exercícios para ele, para que você possa entender quais são as musculaturas envolvidas, acometidas e o que de fato a gente precisa fazer com o paciente da escoliose. Você precisa entender a fisiopatologia. Muita gente trata escoliose como se fosse desvio postural. Escoliose não é desvio postural, ela é uma patologia, ela tem um curso fisiopatológico, ela tem uma história natural da doença e ela tem prognósticos também. Então, quando a gente compreende a fisiopatologia da escoliose, fica tudo mais claro. Você vai, de fato, saber o que fazer com esse paciente lá na hora do exercício. E deixa eu falar logo aqui. Quando você prioriza flexões laterais para abrir as curvas, você também está cometendo um grande erro. Por quê? Porque as flexões laterais, elas, além de não beneficiarem as duplas curvas, né? Porque ela pode fechar uma e abrir a outra, e isso não é legal para a escoliose. As flexões laterais elas também estão embasadas em um conceito que é ultrapassado, que é o de alongar o lado côncavo e fortalecer o lado convexo. Eu sei que a gente aprendeu assim lá atrás, eu também aprendi assim, e por muito tempo eu fiz essa conduta, inclusive com essa paciente que eu falei para vocês, que piorou, eu fortalecia convexo dela e alongava côncavo. Mas depois de eu me aprofundar na fisiopatologia da escoliose e me atualizar de alguns artigos científicos sobre a área, eu descobri que não, que na verdade o que acontece é o oposto. E a gente vai ter aí um côncavo mais fraco e não mais forte como a gente pensava. E um convexo mais forte e não um convexo mais fraco como a gente pensava. E isso se dá por razões biomoleculares, levando a coluna de fato a formarem as curvas em si. Basicamente, a fisiopatologia da escoliose, ela tem envolvimentos com outros fatores etiológicos, tá? A escoliose, ela continua com a etiologia desconhecida, porém ela é desconhecida no sentido de eu não sei exatamente qual o fator ou os fatores que fizeram a escoliose se manifestar no indivíduo. Pode ter sido a questão da calmodulina, pode ter sido alguma expressão genética para receptor de estrogênio, pode ter sido alguma disfunção plaquetária, alguma disfunção do tecido conjuntivo. Mas eu vim explicar essa questão da calmodulina para vocês, não responsabilizando, não como a única causa da escoliose. Existem N fatores, tá? Porém, é só para vocês entenderem essa questão, o embasamento disso, do porquê que o lado convexo é o lado mais forte e o porquê que o côncavo é o lado mais fraco. E olha só, calmodulina é uma proteína, ele é um canal de cálcio que está presente aqui, ó, na membrana plasmática da célula muscular, né, chamado sarcolema. E não sei se vocês lembram, mas o papel do cálcio na contração muscular é muito importante, porque a ligação do cálcio com as estruturas da actina e da miosina e os seus filamentos fazem com que ele gire esse filamento de actina e libere o sítio de ligação. Se eu não tiver cálcio na célula, eu não vou ter contração muscular. E o que acontece na escoliose? Vocês podem observar que nessa imagem aqui, a gente vai ter esse lado lombar direito dele mais fundo,
Esse lado aqui se refere à hipotrofia dessa musculatura, tá? Justamente por ser um lado côncavo. E em alguns estudos, e o estudo raiz aqui desses achados, dessa teoria, é esse estudo aqui, ó, de Acaroglu et al. 2009. É um estudo antigo já, né, inclusive, mas mesmo assim não é tão assim difundido. Mas esses pesquisadores, eles fizeram um estudo de amostras de musculaturas paravertebrais, né? Tanto do lado côncavo quanto do lado convexo, e compararam com pessoas que não têm escoliose. E eles observaram que quem não tem escoliose tem uma distribuição normal de calmodulina, que é esse canal de cálcio. Existem outras proteínas que são canais de cálcio também, mas a calmodulina ela tem uma característica especial, porque ela interage, ela tem uma ligação ali com a melatonina, que é o hormônio do crescimento. Por isso a atenção para essas proteínas e para a melatonina durante a fase de crescimento, que é quando acontece a instalação ali da escoliose. Já nos pacientes que têm escoliose, o lado côncavo e o lado convexo, observou-se uma diferença de quantidade de calmodulina. O que isso significa? Nesse resultado, especificamente, eles observaram que do lado côncavo encontrou-se menos calmodulina e do lado convexo encontraram-se mais calmodulina. Então há um desequilíbrio, e onde era para ter simetria, há uma assimetria, um desequilíbrio na quantidade dessas proteínas. Então do lado convexo, onde eles encontraram mais proteínas, é justamente o lado onde tem mais contração muscular, segundo essa teoria, tá? Então não se tem novos estudos, ensaios práticos como esse, porém diversos outros estudos corroboram com esses achados. Por quê? Porque na prática clínica, se você for observar, o paciente com escoliose do lado convexo, ele vai ter uma hipertonia. Palpa seu paciente ou aluno quando ele chegar amanhã para você, e você vai perceber que o lado côncavo é mais hipotônico e o lado convexo é mais hipertônico, certo? Então, por isso que esse é o maior erro hoje, que é de alongar côncavo e fortalecer convexo. E nesse contexto, justamente as flexões laterais para abrir essas curvas, elas se tornam ruins também, se tornam prejudiciais. Por quê? Porque as flexões laterais, elas obedecem esses princípios de alongar côncavo e fortalecer convexo. Então, aqui a gente não vai ter benefício desse movimento. E os exercícios específicos e científicos se basearam também nessa teoria para que se fosse realizado o fortalecimento de lado côncavo, porém de forma específica, muito específica. Por quê? Porque aqui na escoliose, quando a gente faz o ajuste correto, com a vetorização correta, você elimina o risco de piorar a curva, porque você neutralizou, você isolou a estrutura e trabalhou mais a musculatura. E existem diversos exercícios que têm essa estratégia e que são cientificamente comprovados, portanto você pode utilizar com segurança nos seus pacientes, porque o nível de evidência desses exercícios é o nível 1, tem respaldo científico mundial, por isso que o tratamento da escoliose está crescendo tanto aqui. E você, profissional que não se atualizar sobre esse assunto, pode acabar ficando para trás, porque cada vez mais esse assunto está sendo difundido aí entre os profissionais, e os que estão chegando agora e estão recebendo esse conhecimento e estão aplicando já nos seus pacientes, eles já vão sair na frente, porque eles já estão aplicando o conhecimento que é diferenciado, né? E isso a gente leva aí para o lado da construção, da referência, de a gente poder cobrar mais pelo nosso serviço, ter uma remuneração digna, né, mais justa, e principalmente você ser considerado referência no assunto. E agora eu quero saber onde você está errando nos seus atendimentos. Na próxima aula a gente vai aprender, você vai aprender comigo passo a passo como tratar a escoliose de forma integrativa, que é muito importante. Não basta só a gente tratar, a gente tem que ter uma visão integrativa e saber exatamente qual é o plano estratégico que a gente vai montar para aquele paciente, tá? Tudo no passo a passo. Então eu te aguardo na próxima aula. Vamos lá!